Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu que reinas eternamente, Tu que és Senhor de toda a história, és o soberano em todo o tempo. És aquele que é o único que é digno de louvor e de adoração. É o eterno que criou todas as coisas para a tua glória. E na tua misericórdia o Senhor nos resgatou. Na tua misericórdia o Senhor nos tirou do caminho que nós estávamos. E nos deu o passaporte para a vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos nessa noite engrandecer o teu nome, exaltar o teu nome. Nós queremos nessa noite tributar ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor com louvores, com adoração, com a nossa oração, com o nosso quebrantamento interior, com a nossa canção que vai glorificar o teu nome. Nós queremos agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, a família que o Senhor nos dá, esposa e maridos, os filhos que o Senhor nos dá. Agradecer nesse dia especial por cada mãe que está aqui na igreja, também aqui não está. Agradecer por a vida de cada mãe, que o Senhor, nos propósitos eternos, concedeu a cada um de nós. Algumas já estão na glória, com o Senhor, desfrutando do reino eterno. Algumas ainda estão aqui, mas a caminho da glória eterna. E nós queremos agradecer, Senhor, porque elas são muito especiais para nós. Porque elas nos ensinaram e formaram a nossa personalidade, o nosso caráter. Porque elas cuidaram de nós quando ainda éramos pequeninos e nem tínhamos discernimento de nada. Nos acolheu nos braços, cuidou de nós. E até hoje ainda cuida. As que vivem estão orando, intercedendo pelos filhos. A elas nessa noite, o nosso reconhecimento e gratidão. E ao Senhor toda a honra e toda a glória por a vida delas. Queremos agradecer sinceramente. Nessa noite ainda, colocamos diante do Senhor as pessoas que se encontram enfermas. Em especial nossa irmã Eunice. Pedindo, Deus, que o Senhor possa curá-la, restabelecê-la, sarar a sua enfermidade, permitir que ela volte para casa em breve tempo, para estar com a sua filhinha, com a sua família. O médico faz a cirurgia, o médico clínico é quem chega a prescrever as medicações, mas quem cura é o Senhor. Por isso colocamos a vida da Eunice e de tantas pessoas que se encontram enfermas no trono da graça de Deus. Cura o nosso irmão Morel, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para curá-lo. Nós cremos que o Senhor é poderoso para sarar. E somos imensamente agradecidos porque ele esteve nessa manhã e está aqui melhor para a glória de Deus. Muito obrigado. Recebe, Deus, a nossa oração nessa noite, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida no teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor. Santo, 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 Deus onde pode.
Santo, Santo, justo e compassivo, és triunfo, excelso Criador. Santo, 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 vós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de tornar-se firmemente a terra, eras e sempre és, há de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Vamos fazer essa leitura de pé. Lê um versículo, os irmãos leiam o versículo seguinte. Deus possa abençoar a cada um aqui presente, a todos aqueles que nos visitam, que Deus possa abençoar, né? Então vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte, tá? Isaías 12. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, tua ira se retirou e tu me consolas. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu canto, é a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Aquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Todos gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, ó Pai, aquele que está cansado, abatido, ó Pai, por qualquer problema que seja, Pai. Dá ânimo ao teu povo. Não deixa que o desânimo, ó Pai, possa reinar nos nossos corações, mas que o ânimo que vem de Ti, a alegria que vem de Ti possa imperar e prosperar e predominar nas nossas mentes e corações, ó Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, que são vários, ó Pai. Abençoa, em especial a irmã Eunice, o irmão Pedro Morel,
Graças te damos pela presença da Maria Luísa aqui e pedimos, ó Pai, por vários outros que não puderam estar aqui hoje. Problemas de saúde, ó Pai, abençoa o André e tantos outros, ó Pai. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa aqueles que têm os mais variados tipos de problemas que tu possa providenciar, conforme a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, ó Pai. E não deixa que nada possa atrapalhar esses momentos de louvor e adoração ao teu nome, ó Pai. Nada, nada, nada. Mas que possamos estar com a nossa mente concentrada, conectadas, ó Pai, para estarmos te adorando e te louvando em espírito e em verdade. Abençoa aqueles que irão ministrar os louvores e a palavra, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Vamos cantar louvores, irmãos e irmãs, que exaltam a pessoa do nosso Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. E teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra e te damos glória. E teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir, não consigo
gesto simples de amor, um jumentinho e o triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao vencer. Irmãs e irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem está aí na projeção aí do texto, Paulo. Tá, o Luiz, né? Irmãos, enquanto isso, abram as suas Bíblias em Daniel capítulo 6. Vamos ler na Bíblia enquanto, né, a gente vê aqui. Daniel capítulo 6. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Os irmãos sabem que Daniel é o último profeta maior. Vem depois de Ezequiel. Ele é o último profeta maior. Aí você me pergunta assim: pastor, por que é profeta maior e profeta menor? Por que é que existe essa divisão teológica, né? Que é didática, né? Irmãos, essa definição, por incrível que pareça, é por causa da quantidade de escritos, ou seja, do tamanho do texto que eles escreveram. Aí você pode dizer assim para mim: mas pastor, se for por isso, por que é que Oséias, que vem depois de Daniel, tem mais capítulo do que Daniel e é um profeta menor? Eu digo, mesmo quando chegar no céu, você pergunta a Deus, porque eu também notei isso. Oséias tem mais capítulo do que Daniel, mas Oséias é um profeta menor e Daniel é um profeta maior. Mas teologicamente isso é só por causa do tamanho do escrito, por incrível que pareça. E Oséias tem mais capítulo que Daniel, né? Mas é um profeta menor, não é um profeta maior. É o profeta que vem depois. Nós vamos ler aqui o texto de... Ainda não deu, né? Então vamos na Bíblia aqui, tá bom? Eu vou lendo, os irmãos acompanhando Daniel capítulo 6. Eu quero meditar com vocês nesse texto. Eu já preguei aqui sobre esse texto, tá bom? Hoje eu espero falar coisas, como um pastor amigo meu dizia assim, ó, eu espero falar para vocês hoje coisas novas e interessantes. Que as coisas novas sejam interessantes e que as coisas interessantes sejam novas. Daniel capítulo 6 diz assim, ó: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas
dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto, e tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Eu quero parar aqui, não vou adiante, os irmãos já sabem da história, mas eu vou parafrasear para os irmãos que estão conosco e que não sabem da história, né? Mas todo da igreja sabe. Talvez um ou outro que visite não saiba. O que é que acontece? Aqueles homens vão lá e dizem assim: ó rei, você não assinou o decreto? Tem um judeu aí, chamado Daniel, que ele não deixou de orar, não. Ele continua orando a esse Deus dele. E você assinou um interdito, um decreto, dizendo que aquele que orasse ia ser colocado na cova dos leões. Aí o rei pegou e chamou Daniel. Daniel disse: é verdade, eu fiz isso. Então, Daniel, eu sinto muito, mas você vai ter que ir para a cova dos leões. E foi lançado na cova dos leões. E diz o texto que o rei ficou a noite todinha sem dormir lá. Acho que foi uma vigília também, né? Igual lá dos amigos de Daniel. Mas a verdade é que, vocês sabem como é, né? O leão não abre a boca, não morde Daniel, e Daniel escapa, o rei fica feliz, e é colocar lá na cova dos leões aqueles homens que armaram toda a arapuca para Daniel. Eu quero meditar nessa noite, e eu espero falar algumas coisas que eu já não, que esses pontos que eu abordo aqui sejam novos para a igreja, porque como eu já preguei aqui, às vezes tem possibilidade de você repetir o que você já pregou. E eu não queria falar o que eu já preguei. Tá certo? Nosso estudo de hoje é sobre Daniel, que não viveu dias fáceis. O Daniel não era diferente de mim e de você. Nós também, como crentes, na nossa luta conjugal, familiar, profissional, de vizinhança, onde a gente vai, a gente enfrenta lutas. Quem disser que não enfrenta lutas, está mentindo. Todos nós enfrentamos. Pequenas ou grandes, mas nós enfrentamos. E a igreja toda enfrenta. Todos nós enfrentamos. Vocês lembram que eu peguei alguns dias atrás, onde Jesus disse assim para os discípulos: vocês vão ser como cordeiros, como ovelhas, lá no meio dos tosqueadores, lá no meio de raposas. Sejam, pois, prudentes como as serpentes. Você lembra que eu preguei algum dia atrás? E simples como as pombas. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Então, não tem jeito. Nós estamos no mundo, e esse mundo, onde o pecado está presente, nas mais diversas relações, nos mais diversos lugares, nas mais diversas ocasiões e tempos, acontece de alguma forma perseguição contra nós. Quando Daniel foi naquele contexto, ele foi levado preso. E Daniel está lá. Então, Daniel foi levado ao império, e lá esse império não compartilhava da fé de Daniel, não compartilhava da sua cultura, e muito menos os valores de Daniel. Esse império, ele não compartilhava nem os costumes, nem os valores, nem a religião de Daniel.
Daniel viu decisões políticas que contrariavam aquilo que ele cria. A gente não vê aqui também? Decisões políticas que contrariam o que a gente crê? Ele viu decretos injustos. Nós não vemos leis injustas também? Várias leis criadas que são injustas. Ele viu o poder tentar se impor sobre a consciência de muitos dos amigos dele e de quem fosse contra o rei. Nós também não vemos isso? E ainda assim, Daniel, ele não começou a gritar. Ele não começou a se rebelar. Daniel não começou a gritar e a brigar e espernear por causa das leis injustas, dos líderes injustos, de nada. Foi o que Daniel fez. Orou. Então aqui já vai uma pista teológica desse texto e para nós. O que essa nação precisa, meu irmão, é de oração. O que a nossa nação precisa é de oração. O povo de Deus aqui é para orar pela nação. Para orar pela nação. O que ela precisa é de oração. Daniel fez o quê? Orou. Ele não esperneou, não brigou, não fez nada. Ele concordava com aquilo? Com nada. Mas ele fez só o quê? Orar. Ele só orou. E vocês vão no decorrer da mensagem entender por que é que ele só orou. Ele orou. No capítulo 6 a gente vê isso. E saiu o decreto. Né? No capítulo 6. Assinado para silenciar a oração. Então havia por trás do decreto um objetivo. Qual era? Silenciar a oração. Por quê? Porque a oração move a mão de Deus. Porque a oração muda as circunstâncias. Porque a oração muda as verdades do mundo em verdades da palavra de Deus. Porque a oração muda toda e qualquer circunstância na nossa vida. Então, a arma do inimigo, naquele contexto era o inimigo, né, usando aqueles homens, e no nosso contexto é o inimigo, usando líderes políticos ou quem seja, ele usa contra o povo de Deus, para que o povo de Deus o quê? Não ore. Hoje a gente o povo de Deus está perdendo tempo, e a gente falou um dia aqui na escola dominical, nós estamos deixando de orar para estar brigando. Nós estamos deixando de orar para estar brigando. Daniel fez o quê? Orou. Ele foi orar. E continuou orando. Aí no capítulo 6 fala isso. O objetivo, eu falei, era silenciar a oração. Por quê? Porque a oração tem poder. Lá Tiago diz o seguinte: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a oração do justo ela é eficaz. A oração do seu irmão, da sua irmã do lado, ela tem poder, ela é eficaz. Não é porque a palavra minha e a sua tem poder. É porque o Deus ao qual nós oramos, Ele é todo poderoso. Não é em si a nossa oração, mas a nossa oração a esse Deus, ela tem poder. Nunca deixe de crer, a nossa oração, meus irmãos, ao Deus eterno e soberano e todo-poderoso, ela tem poder. Se alguém disser, isso não tem jeito, tem sim, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Isso não dá certo, dá sim, porque o nosso Deus pode tudo. Isso não vai dar certo, vai sim, porque o nosso Deus pode. Já é derrota, não é vitória, porque o nosso Deus é o Rei dos Reis. Falar em derrota e vitória, eu lembro como se fosse hoje, eu não sei se eu falei aqui, na Copa do Mundo, acho que foi em 94. Se não me falha a memória, os bons assistentes aí de futebol me lembram aí, que foi a cobrança de pênalti, que era o Tafarel. Foi em 94? Aí começou a cobrança, todo mundo batendo. Aí foi para a última cobrança, a Itália, Roberto Baggio. Ele Tafarel. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa sala assistindo. E quando ele correu para a bola, eu olhei, era ele que ia bater, eu olhei para todo mundo e disse assim, essa bola aí não entra nunca. Alguém perguntou para mim, por quê? Não entra nunca, por quê? Porque esse cara aí com o cabelo preso, ele é budista, e ali dentro do gol tem um crente, essa bola não entra nunca. Antes de ele bater, eu disse isso na sala, eu digo, essa bola não entra nunca, porque ali dentro do gol tem um crente, e esse cara é budista. Eu disse, antes de ele cobrar, meu irmão, quando ele bateu, ele jogou a bola lá na torcida.
Quando ele bateu a bola, foi na arquibancada, se vocês lembram. Mas eu profetizei aqui, antes de ser batido, não entra nunca, porque esse cara é budista e ali tem um crente ali dentro. Quando defendia um crente, um pênalti, glorificava a Deus. Há uma diferença no homem e na mulher de Deus, que ora e busca a Deus, Deus honra. Quando você ora, Deus ouve a sua oração. Apenas ande com Deus, a luta está difícil, ore, Deus ouve a sua oração. Deus é poderoso para responder a sua oração. Eu sei que a gente vive numa sociedade muito descrente de tudo, mas ore, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, ele ora. E a intenção era clara do diabo. Sabe qual é a intenção do diabo? Pressionar a fé até que ela se curve. Presta atenção. Qual é a intenção do diabo usando aqueles inimigos de Daniel? Pressionar a fé até que ela se curve. Por quê? Porque ele sabe que Deus se agrada de quem tem fé. Presta atenção. Ele não vai agir na sua vida no seu problema. Ele vai agir primeiro na sua fé. Para pressionar a sua fé. Porque ele sabe que se você tiver fé, Deus ouve. O texto diz que uma mulher cananeia vai até Jesus. E você lembra de toda a situação. Em algumas Bíblias diz a mulher Ciro-Fenícia. Porque na verdade essa região cananeia ficava entre Tiro e Sidom. A mulher Ciro-Fenícia. Ela ficava ali entre as duas regiões. Tanto faz mulher cananeia ou mulher Ciro-Fenícia. Ela chega até Jesus e diz: Senhor, eu queria que tu curasse a minha filha. Como é que a tua filha? Tu não é nem judia? Sim, mas eu sei que você pode curar. Não, mas não é lícito dar pães, lançar pães aos cachorrinhos. Ele disse: eu sei que não é, mas os cachorrinhos comem das migalhas que saem da tua mesa. Sabe o que é que Jesus diz? Mulher, grande é a tua fé. O que é que ele faz? Cura a filha dela. Aí vai um centurião romano. O que é que esse centurião romano fazia? Acendia incenso para o imperador. Preste atenção. Um centurião romano acendia incenso para o imperador. Ele vai até Jesus e diz assim: mestre, eu tenho um serviçal meu que está doente. Aí Jesus diz: eu vou lá. Não precisa você ir lá. Olha a fé desse homem. Não precisa você ir lá. Por quê? Porque eu sou homem que dou ordem. E digo a um vai, e ele vai. Eu digo outro vem, e ele vem. Se tu der uma palavra. Olha o que é que o centurião romano diz, gente. Se tu der uma palavra, o meu servo será curado. Ele deu uma palavra. O que é que Jesus diz dele? Nem entre os meus discípulos, presta atenção, um centurião romano que acendia incenso, ele diz: nem entre os meus discípulos eu vi tamanha fé. Vai e faça-se como você quer. Ele chega lá e pergunta: que hora esse homem foi curado? Ele diz o quê? Tá hora. Foi a hora que Jesus disse: vai, ele está curado. Por quê? Porque a fé, ela faz o que o impossível não pode fazer. A fé faz. Então, qual é a tentativa do diabo? Dentro do seu lar, dentro do meu lar, da nossa família, da nossa casa, com os nossos filhos, às vezes, nossos irmãos, nossos parentes, no trabalho. Qual a investida dele? Não é o alvo dele, não é aquilo que ele está usando dentro da sua casa ou no seu trabalho. Não é. O alvo dele é atingir a sua fé. Ele vai tentar atingir a sua fé. Por isso, independente do que vier, sustente a fé. Ele vai tentar atingir a sua fé e a minha fé. Porque se ele sabe, se eu atingir a fé, acabou. Se eu não atingir a fé, eu posso fazer o que eu quiser em volta. Não vai dar certo, porque ele ainda tem fé e Deus vai agir. Satanás sabe disso. Então ele vai tentar atingir o quê? A sua fé, a minha fé. Essa é a armadilha. Pressionar a nossa fé até que curve. Sabe por quê? Porque a estratégia do diabo é antiga. Ele não quer destruir o corpo, ele não quer atacar o que está fora. Ele quer fazer, sabe o quê? Intimidar a nossa convicção. O que o diabo quer é ele atingir a nossa convicção. Porque se ele atingir a minha convicção e eu começar a duvidar, ele terá feito o que ele queria. Mas se ele me bombardear por fora e ainda tiver fé, ele vai ficar triste. Quer que Jesus chegue para os discípulos lá no mar? Jesus anda sobre o mar, Pedro anda um pouquinho, depois cai, Jesus pergunta o quê? Por que duvidastes no teu coração? E por que não tivestes fé? Porque se eles tivessem tido fé, Pedro não tinha afundado. Se os discípulos tivessem confiado, sem duvidar, não precisava ficar angustiado. Jesus estava no barco, não precisava desesperar. Desesperaram. Jesus diz: por que vocês não têm bom ânimo? Por que vocês não têm fé? Por quê?
Porque esses textos estão nos mostrando que nós temos que manter essa fé. Porque essa fé é a arma que o próprio Deus, que essa fé dentro de nós, é Deus que coloca. É a arma que Deus nos deu para lutar contra os nossos inimigos. É a fé. Davi tinha fé. Tu vens contra mim com paus e espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ele vai te entregar nas minhas mãos. E você saberá que existe um Deus. E que, olha que coisa fantástica, que frase linda. Quando você tiver com problema, diga isso para o problema. Como Davi disse, você saberá que existe um Deus e que dele é a batalha e que dele é a vitória. E ele vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e vou arrastar sobre o arraial. Irmão, isso é fé. Você olhar e ver o impossível. E o inimigo sabe disso. Então o que é que ele vai tentar atingir? A minha convicção, a sua convicção. Para quê? Nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Então não deixe ele abalar a sua fé. Daniel sabia das consequências. E o texto diz que ele fez o quê depois que saiu o decreto? O que ele sempre fazia. Ele foi para onde? Foi lá para o quarto dele orar. Daniel mudou a rotina? Não. Daniel mudou a programação semanal? Não. Daniel mudou de lugar? Daniel mudou de objetivo? Não. Daniel mudou de esquema? Não. O texto diz que ele foi orar no mesmo lugar que ele tinha de costume. Ele abriu a janela e orou. Não foi gesto de rebeldia, indignação. Você está sendo injusto comigo, rei. Ele não perdeu tempo com isso. Não foi gesto de autoflagelo. Senhor, por que é que isso está acontecendo comigo? Não foi. Não foi gesto de inconformismo. Por que é que eu tenho tanto servido a Deus e isso acontece comigo? Não foi. Sabe o que foi que ele fez? Ele apenas continuou o que ele sempre fez. Ele deu continuidade à sua fidelidade para com Deus. Ele não perdeu tempo se lamentando, não perdeu tempo reclamando do rei, não perdeu tempo reclamando do que estava em volta. Às vezes a gente perde tempo reclamando do que vem sobre a nossa vida e a gente perde esse tempo ao invés de estar orando e colocando essa causa diante de Deus. Não vamos perder tempo não quando a situação vier sobre nós. Continue sendo fiel, continue orando. Deus está vendo a situação. Ele sabe disso. Daniel fez o quê? Continuou orando. Continuou e não parou. Daniel negou a realidade do império? Não. A realidade continuou, o decreto estava assinado. Ele negou a realidade? Não. Eu vou ter que ir para a cova do leão. Ele negou a realidade? Ele negou o problema? Não. Talvez você passe pela mesma coisa. Você não tem que negar o problema, não. O problema está aí. Mas você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Você tem um Deus que é poderoso para resolver qualquer problema seu. O problema está aí. Não se preocupe. Deus vai resolver. Não se angustie no coração. Apenas continue a sua relação com Deus. Continue a sua intimidade com Deus. O seu dia a dia com Deus. Daniel foi lá. Né? O texto diz. E por que será que o texto diz isso, gente? Não sei quantos anos depois para mim, para você, hein? Mostrando uma coisa. A vida do crente, ela tem que ser uma vida que tenha continuidade. O texto diz, e Daniel foi lá para o seu quarto. Assim que saiu o decreto, ele foi lá para o quarto e orou. A expressão do texto, fantástica. Como de costume. Daniel orou como de costume. O que foi que ele disse? A vida para mim continua do mesmo jeito, porque o meu Deus está no controle. A minha vida não vai mudar nada, porque o meu Deus está no controle. Não adianta eu desesperar, eu não vou conseguir resolver nada. Existe um que pode tudo, ele está no controle. Eu vou continuar apenas sendo leal a ele e fiel. Eu vou continuar apenas colocando diante dele e acalmar o meu coração. Daniel não negou a realidade do império, mas também não permitiu que o império mudasse a sua forma de ser. Às vezes a aflição vem sobre a nossa vida, a gente muda a rotina. Você lia a Bíblia e orava naquele momento, aí quando a aflição vem sobre a sua vida, sabe o que você faz? Você para de ler a Bíblia e para de orar. Não, você tem que ler e orar mais. Você tem que continuar aquela intimidade com Deus. Você tem que continuar a sua lealdade com Deus. Você tem que mudar, não. Você tem que continuar. Tem gente que para. O inimigo é tão sujo, ele sabe disso. E a tentativa dele qual é? É fazer com que você paremos. Por quê? Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele sabe, se a nossa fé permanecer, a investida dele será sido inútil.
porque não vai produzir nada. Porque Deus é quem nos guarda. Deus é o nosso defensor. Deus é quem nos protege. Salmo 18, por favor, aí na tela, Luiz Augusto. Salmo 18. Vamos ler todos juntos os primeiros versículos. Salmo 18. Diga bem bonito isso. Eu te amo, ó Senhor, força minha, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Olha a declaração do salmista. O que é que ele disse que Deus é para ele? Eu pergunto, o que é que Deus é para você? Quando a aflição vier sobre a sua vida, que poder ela tem? Se Deus for tudo isso aqui para você. Para Daniel, essa pessoa, Deus era isso para ele. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele diz, acabou, se eu não tenho que me preocupar com nada, eu tenho apenas que me preocupar com uma coisa, continuar sendo leal a Ele. Continuar buscando servi-lo, continuar a buscar honrá-lo, continuar a buscar andar na presença dele. Daniel não negou a aflição, mas continuou leal a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. O cenário externo parecia evidenciar a vitória da injustiça. Quantas vezes acontece comigo, com você? Você se esforça, faz tudo de bom, tudo que pode, aí de repente a tua casa desmorona, o teu trabalho desmorona, a vizinhança desmorona contra ti, parece que está dando tudo certo e desmorona. Aí você chega às vezes à conclusão, no fim do dia, que, poxa vida, ou quer chegar, não valeu a pena. O salmista no Salmo 73, né, diz, acho que é o 73, se eu não me engano, ou, então depois eu vou descobrir se não é o 73, que ele diz o seguinte, inútil foi continuar fiel a Deus. Mas depois ele diz o seguinte, não, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu atinei para a coisa do Senhor. E vi que Deus coloca os pés dos meus inimigos, dos ímpios, em lugares escorregadios. Todavia, ele diz, eu estou sempre na casa do Senhor. O Senhor me sustenta, o Senhor me guarda, o Senhor é minha torre, o Senhor guarda e cuida da minha vida. Então, ele não deixou as circunstâncias mudar o que ele era. Ele não deixou. Embora aquela noite com aqueles leões, quem estava fora achava que, não, aquilo aí é um negócio, foi a noite inteira. Não tem problemas, meu irmão. Deus não silenciou sem fazer nada. Deus estava com Daniel. A vitória da injustiça era só aparente. O poder dela parecia absoluto. Mas havia uma coisa ali que a gente não podia esquecer. O decreto não é maior do que Deus. E a noite aflita ou o que for, não tem mais poder do que Deus. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Isso é porque é crente. Mas a alegria vem pela manhã. A história não tem um fim ali naquela noite. Por quê? Porque Daniel sabia, como o apóstolo Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido. Olha a declaração de Paulo. Olha a declaração de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. E Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. E Paulo, mudando essas partes, diz, eu sei quem eu tenho crido. Isso é confiança. Isso é descanso em Deus, no Deus que faz todas as coisas. Isso é dependência desse Deus e apenas não deixar que a relação com Ele seja abalada por causa disso. Não deixe de orar porque a situação ficou difícil. Não deixe, continue orando. Não deixe de ler a Bíblia porque a situação ficou difícil. Continue orando. Eu sei que às vezes a situação é tão difícil que dá tristeza, mas não deixe. Daniel não se abateu. Não se abata. Mas a história não termina no decreto, nem termina na noite. O Deus que parecia ausente, estava na verdade presente. O poder, a aflição que parecia invencível, era limitado. Daniel não mudou o sistema naquele dia. Daniel não mudou nada. Aquilo que é sua luta, sua aflição, e que não pode mudar, acalma o coração. Mas Daniel permaneceu íntegro dentro dele. O que Deus quer é que você continue íntegro diante de Deus. O que Deus quer é que a sua relação com Deus permaneça íntegra. Aí eu vou dizer novamente o que eu já ensinei aqui. Se você lembra, vai ratificar. Se não lembra, vai aprender. Qual a diferença entre retidão e integridade? Retidão é como as pessoas me veem. Integridade é como Deus me vê. Retidão é como as pessoas me veem. Integridade é como Deus me vê. Daniel não deixou que a integridade dele fosse abalada.
porque ele foi colocado na cova dos leões. Ele não deixou. Ele continuou íntegro e leal a Deus. Daniel nos ensina que a fidelidade não depende de aprovação pública. Ele não estava nem aí para aquele povo injusto. Ele não queria a aprovação daquele povo, mas sim de uma convicção interior. Para Daniel bastava uma certeza interior do que ele deveria viver e como ele deveria viver diante daquele Deus. Para ele era isso. E ele desejava viver e queria viver e fazia isso. Para ele era convicção interior, era uma relação com Deus que era mais importante que qualquer coisa. Vão me colocar dentro da cova com os leões, não importa. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a minha relação com Deus. Isso eu estou preocupado. Mas com o leão, nem um pouco. Você sabe que aqueles leões, segundo a descrição bíblica, aqueles leões ficaram um bom tempo sem comer, só para aquele momento. Talvez até aqueles homens que armaram, o texto não diz, mas ele disse, talvez quem estava cuidando dos leões, fica com esse leão mais tempo aí que nós vamos pegar uma carnezinha ali de um crente, bem gostosinha. Fica com esses leões sem comer, assim que ele está a ser tragado. Os leões pareciam uns gatinhos do lado de Daniel. Aí que também, quando Daniel saiu, que eles entraram, aí a fome veio. Deus segurou o estômago daqueles leões sem nenhuma fome. A fome veio quando Daniel saiu. E aqueles homens entraram. Diz o texto que eles não entraram, leão tragaram eles tudinho. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus, ele é fiel. Daniel foi leal a Deus. Deus é leal a Daniel. Daniel honrou a Deus. Deus honra Daniel. Se coloca no lugar de Daniel nessa noite, você está honrando a Deus, Deus vai honrar você. Não é nem porque nós merecemos, não, mas é porque é próprio desse Deus. Honrar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, sem a gente nem merecer. Sem a gente nem merecer. O império pode legislar sobre muitas coisas. O diabo pode mexer em muitas áreas da sua vida. Mas diga aí para o seu irmão, o diabo pode mexer num mundo de coisas ao seu redor, diga aí para ele. Já pode mexer num monte de coisa ao seu redor. Mas ele não consegue governar um coração que serve a Deus. O diabo pode fazer muitas coisas, mas ele não toca no coração do crente que é fiel a Deus. Ele não consegue tocar. Ele pode espernear, fazer o que quiser, mas ele não toca no coração de quem é crente e que é leal a Deus. Mesmo quando tudo parece dizer não, mesmo quando tudo parece dizer que é o contrário, Daniel tinha uma convicção. Eu sirvo a um Deus que é soberano. Ele está no controle. Deus é soberano, ele está no controle. E finalmente, Daniel não venceu aquela situação porque ele protestou e gritou alto. Não. Daniel venceu a situação, sabe por quê? Porque ele permaneceu firme e fiel a Deus. Foi assim que ele venceu a situação. Você que está aqui nessa noite passando por alguma aflição, algum problema com o filho, às vezes você tem um problema com o filho, que não é crente, está enfrentando a luta, você quer que a gente ore por ele? Vem aqui à frente. Você está enfrentando um problema conjugal? Vem aqui à frente. Você está enfrentando um problema profissional, o que for? Vem aqui à frente. Ou então é mesmo no seu lugar, mas se quiser vir à frente, vem aqui, o Ministério do Louvor vem para cá. Vem para cá se você está enfrentando uma dessas lutas, ou outra luta que eu não mencionei, vem aqui para frente. Vou repetir, a minha oração não tem poder. É alguma enfermidade, vem aqui na frente, não tem poder. Mas nós juntos aqui vamos orar a um Deus que tem todo poder. Ele está com os ouvidos atentos nessa noite à oração. A sua oração e a minha oração. Eu quero que a mensagem pregada nessa noite fique no seu coração como a mensagem do serviço a um Deus que é soberano e fiel. A mensagem de homens e mulheres que estão rendidos a Deus e que tem um Deus que tem todo poder e que tem entregado a Deus toda a aflição que tem passado. Creia no que Deus pode fazer. Graça e paz, amém? Eu tenho uns versinhos aqui para cada mãe e também lembrando
aqueles que são filhos e filhas que a mãe não está mais aqui, mas não estão só, como o caso do pastor Levi, o caso de muitos aqui que a mãe já está na glória, mas mesmo assim nunca ficaram só, né? Deus sempre consolou e sempre acompanhou. É assim, pastor Levi. Ele nunca deixou de falar na mãe dele. Ele aprendeu muita coisa boa com a mãe dele. Então, tudo que nós temos de bom, aprendemos com a nossa mãe. A minha há 40 anos que partiu, e eu lembro dela com saudade ainda. 40 anos se passaram. Mas a gente não esquece, não. Então, parabéns às mamães que estão aqui presentes. Vocês são responsáveis e do dever são conscientes. Toda mãe que assume a sua missão é aquela que muito ama e sente grande emoção. A mãe que ensina o filho a Escritura Sagrada vai vê-lo sempre estudando com uma vida equilibrada. As mães que assumiram filhos, não chegaram a dar à luz, são as mães do coração, que com amor os conduz. Para as mães bem-sucedidas, amadas e compreendidas pelo esposo e filhos, para elas a vida é florida. E hoje estamos em festa. Podemos comemorar o Dia das Mães, que hoje estamos a festejar. Mamãe com quem aprendi, mamãe que muito me amou, mamãe exemplo maior, mamãe que sempre comandou. Mamãe, você merece meu amor, pois sempre cuidou de mim. És sempre bela e cheirosa como a flor de um jardim. Então aqui fica parabéns para as mães, e a mamãe deve ser sempre considerada, todo dia, não só hoje, todo dia. Né? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos
Elas vão ficar aqui e nós todos vamos ministrar a bênção. Tá, vamos ficar de pé aí. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele derrame ricas bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar e tua família, que a sua graça seja sobre a tua vida, Ele te conceda o seu favor e te abençoe a tua entrada, a tua saída, de dia, de noite, teus filhos, tua esposa, teu marido, teu lar, hoje, amanhã e sempre. Essa bênção seja sobre a tua vida, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus. Que o Senhor te, pode gesticular, abençoe e faça brilhar. Esqueceram? Seu rosto em ti e com tua graça. Que o Senhor te e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Abençoe todas as mães dessa igreja.